Capítulo de número 3, verso 16, que é muito conhecido de todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por quem? Por ele. Verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê em Cristo, meus irmãos, não está julgado, não é julgado. Mas aquele que não crê já está. A Bíblia não fala que será julgado. Ele já está julgado. Observe bem que não é algo futuro, é algo presente. Não existe nenhum pretérito futuro aqui. Não tem nem essa questão de já está julgado. Meus irmãos, esse artigo, um artigo muito importante de tomarmos conhecimento, porque fala de algo que nós não gostamos de falar. É algo que nós muitas vezes não queremos nem mencionar. Às vezes a gente confunde a misericórdia de Deus com algumas coisas. Nós achamos que a misericórdia de Deus, é claro que ela vem sobre o justo e o injusto, assim como o sol nasce para quem é de Deus e para quem não crê nele. A chuva desce para quem até mesmo blasfema contra o Espírito, como aquele também que adora a Deus em espírito e em verdade. Ok. Mas nós temos que entender, quando se trata sobre salvação, quando se trata sobre realmente aceitarmos a pessoa de Cristo, confessá-lo como Senhor e Salvador, aí o calo, como podemos dizer assim, dá uma estreitadinha, sabe, meus irmãos? Então nós temos que entender que os evangelhos, os 4 evangelhos, ele tanto nos mostra a salvação na pessoa de Cristo Jesus, nos mostra a importância da vinda de Cristo, a maneira como ele viveu, a maneira como ele apresentou o Pai. Mas se nós lermos também os 4 evangelhos, ele também dá uma conotação de condenação de fato para aqueles que não querem Jesus Cristo. Por quê? A palavra de Deus é muito clara, ou é sim, sim, ou não, não. Não existe um talvez salvo, não existe essa questão do mas, porém, portanto, enfim. Então nós temos que entender que a salvação em Cristo Jesus é algo, de fato, muito definido. Aí qual o objetivo dessa doutrina? Pode colocar aí, meu querido, o objetivo, segundo slides. Qual o objetivo dessa doutrina? Saber quem é o impenitente, segundo as Escrituras, e conhecer as declarações bíblicas a respeito dele, e compreender a importância da evangelização, devido ser urgente que os homens creiam no Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos observar justamente isso. A ideia, o objetivo dessa doutrina é que nós entendamos que é importante pregarmos o evangelho. Contudo, nós não podemos de forma nenhuma esquecer que precisamos de fato confessar os nossos pecados e também pregar o evangelho para que outras pessoas também conheçam e sejam salvos pelo evangelho de Cristo. Mas vamos lá. O que é uma pessoa, ou o que é o impenitente? Coloca aí no slide aí, meu querido. Se nós olharmos no conceito bíblico, que esse é o conceito bíblico, no conceito, no contexto, no conteúdo espiritual, o impenitente, meus irmãos, é um homem que não se arrepende dos seus pecados. Obrigado, meninos. Então, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, eles são chamados de impenitentes. São aqueles que podem até ser boas pessoas, podem ter boa índole, podem ser pessoas que têm um bom trato, sejam pessoas educadas, que não bebem, não fumam, não se drogam, nem vendem drogas, que nunca mataram, que nunca talvez até mentiram. São pessoas que até mesmo congregam na igreja há anos, que se acostumaram a vir na igreja, conhecem até mesmo a palavra do Senhor, sabem a Bíblia de cor. São pessoas, meus irmãos, que olhando humanamente falando, têm uma índole invejável. Porém, contudo, entretanto, mas são pessoas que não confessam os seus pecados.
Nós precisamos entender, e isso é uma coisa muito clara, como é que Deus pode perdoar pecado de pessoas que não confessam pecado e não querem abandonar o pecado. Então as pessoas que são consideradas impenitentes são justamente essas. Não quer dizer que são pessoas que se rebelam contra Deus, são pessoas que blasfemam contra Deus, são pessoas que até andam, volto a dizer, ser enfático, moralmente até bem certas, mas nunca confessaram os seus pecados ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então isso é um fato que, principalmente nos dias de Deus, ocorrem. São aquelas pessoas que se acostumaram com o pecado e acham que não é pecado. Então nós temos que entender que esses impenitentes, eles têm um destino também. Porque não é assim que a gente fala, fulano é tão gente boa, fulano é tão legal, nossa, que pessoa extraordinária, mas nunca confessou Jesus. E aí, meus irmãos? E aí? É claro que aqui não vou também extremizar, dizendo então, quem confessou os seus pecados, tem gente que confessa os seus pecados, mas nunca deixou o pecado. Por isso que a Bíblia fala, quem confessa aí, deixa, não é apenas confessar. Porque eu posso confessar o meu pecado. Eu posso tornar explícito todos os meus erros, diante de Deus e diante dos homens. Mas a questão não é apenas confessar, é deixar, é largar, é abandonar, é nunca mais voltar a cometer atos que principalmente são contra o nosso Senhor celestial. Então essa marca que muitas vezes muitos têm de um bom relacionamento com Deus, as pessoas conhecem, adoram, até levantam as mãos, mas nunca de fato abandonaram aquilo que afasta essa pessoa de Deus, que é justamente o seu próprio pecado. E pode ter certeza, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, não escandalizem. Tem até gente que já se batizou com águas, mas de fato ainda não confessaram profundamente os seus pecados. São membros da igreja, mas não confessam os seus pecados. E aí, o que vai ser dessa vida? Já a gente vai ver o destino desses impenitentes, ou seja, aqueles que nunca ou não querem confessar os seus pecados. Vamos lá. Quem não é impenitente? Quando o evangelho de João aqui, capítulo 3, quando Jesus tem uma conversa com Nicodemos, quando ele está ali falando sobre de fato o que é nascer de novo, as pessoas que nasceram de novo são aquelas que, além de confessarem, abandonaram e permanecem com vida em santidade. O autor dos Hebreus fala que nós temos que buscar, claro, a nossa amizade com os irmãos, nós temos que buscar a paz com os irmãos, mas nós temos que buscar o quê? A santificação, sem a qual ninguém vê a Deus. Então o autor dos Hebreus, ele também torna explícito que o fato de conhecer a Deus é muito bom, mas nós temos que buscar todos os dias santificação. E como nós sabemos que somos santos? A pessoa que se santifica, ele não é impenitente. Uma pessoa que de fato busca o Senhor, ele sempre vai confessar os seus pecados. E eu quero dizer uma coisa aqui, meus irmãos, quem se diz santo, já começa errado. Porque a pessoa de fato que é santa, ele sempre vai reconhecer que em primeiro lugar é um pecador. Porque muitas vezes fala, eu sou santo, mas não fala porque é santo, fala porque quer mostrar ser santo, mas não é. A pessoa que busca a face de Deus, ele vai perceber que há sempre um pecado a ser confessado. Uma pessoa que está sempre próximo de Deus, vai perceber que ele fica temendo não ir para o inferno. Ele não fica pensando, eu quero povoar os céus, mas ele fica com receio de ir para o inferno, porque a santificação faz com que a cada dia mais percebamos as nossas fragilidades e os nossos próprios pecados. Observamos bem, quando Isaías tem a visão dos céus, ele fala, eita, eu estou vendo os céus porque eu sou santo, eu estou vendo o céu porque eu sou maravilhoso, eu estou vendo o céu porque eu sou privilegiado, porque eu sou uma pessoa honrada por Deus. Não, quando ele vê os céus abertos, a primeira coisa que ele vê é o anjo descendo com Atenais, toca na língua dele e fala, meu Deus do céu, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem que precisa ser melhorado, preciso ser santificado pelo Senhor.
Então, uma pessoa que não é impenitente é aquele que, em primeiro lugar, nasceu da água e do Espírito. Ele vive sempre nessa busca de santidade. Ele vive crescendo no Senhor. Ele vive alcançando sempre a perfeição em Cristo, não a perfeição em si mesmo. Então nós precisamos nos atentar para essas coisas. Quando o impenitente, ele pode vir até na igreja, quando o impenitente, ele pode ser até batizado com águas, mas não confessa os seus pecados, então esse batismo com águas, na verdade foi um caso de desencargo de consciência, não uma forma explícita, visível, de que de fato Jesus Cristo o salvou, o regenerou. Isso é possível? É sim, meus irmãos. Eu tive a oportunidade um dia de ir no congresso, e nesse congresso um pastor estava pregando, 2 diáconos confessaram Jesus como Salvador, e um evangelista foi na cima do púlpito e falou assim: eu confesso Jesus porque eu nunca confessei de fato Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E já eram ordenados a diácono. Por quê? Porque às vezes, meus irmãos, de tanto vir para a igreja por uma forma de tradição apenas, um hábito, muitos conseguem ter uma vida até ajustada. Mas ninguém com vida ajustada humanamente falando pode levar essa pessoa aos céus. Todos nós precisamos de fato confessar Jesus como Senhor e Salvador. O impenitente é aquela pessoa que não atingiu, meus irmãos, uma experiência espiritual profunda com Deus. Quando nós olhamos em Atos capítulo 2, nós vamos perceber que aqueles discípulos foram revestidos de poder, foram cheios de Deus, pelo seu Espírito Santo. E aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, claro que eram homens comuns, pecadores, com natureza pecaminosa, mas naquele momento buscavam santidade, buscavam fazer a vontade do Senhor e foram cheios do Espírito Santo. Então muitas vezes, meus irmãos, aquelas pessoas que não são impenitentes, ou seja, aquelas pessoas que confessam os seus pecados a Jesus Cristo, certamente essas sempre têm uma profunda experiência com o Espírito Santo. Não estou dizendo aqui de movimento não, meus irmãos, de sair rodando, é assim que o pessoal sai rodando. Nem todos que pregam o Evangelho, um dia quando chegar diante do Senhor, serão elogiados por Deus. Muitos que até mesmo pregam o Evangelho, eles serão desconhecidos diante de Deus. Falaram: Senhor, nós não pregamos em Teu nome, nós não falamos até em línguas estranhas, em Teu nome realizamos proezas e maravilhas. Ao que Deus vai falar? Anátema, passa de mim, meu filho. Sai de perto de mim, eu não te conheço, porque faziam a obra de Deus, não por causa da obra de Deus, apesar que o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Ele pode usar até uma pessoa quem Ele quiser, mas é o compromisso que Deus tem com a sua palavra. Mas muitos acham, porque é usado por Deus, acham porque é superior às pessoas, e é mais santo que as outras pessoas. Deus usa quem Ele quiser. Agora, meus irmãos, o fato de Deus estar me usando, não é justificativa para eu nunca mais buscar santidade, não é justificativo para eu nunca mais confessar os meus pecados, porque todos os dias eu preciso e você precisa confessar os seus pecados. Mas a pessoa que não é impenitente, ela sempre está tendo experiências profundas com o Espírito Santo, porque ela não nasceu de si mesma, ela nasceu pelo Espírito Santo, ela nasceu de novo, porque Cristo a regenerou, porque Cristo a salvou e a libertou. Então a pessoa que não é impenitente, ela sempre confessa o seu pecado e sempre está tendo experiências profundas com Deus, pelo seu Santo Espírito. Aí, meus irmãos, vem uma preocupação. Eu não sei se os irmãos vão fazer a mesma leitura que eu faço hoje. Quantas pessoas nos dias de hoje estão tendo experiências profundas com o Espírito Santo? Fica essa pergunta para a gente analisar. Quantos de nós deixamos de ter uma profunda experiência com o Espírito Santo, que também é Deus, é a terceira pessoa da divindade? Quantas pessoas hoje estão na igreja e não sentem mais aquela presença real do Espírito Santo? Será que é por causa só do pastor? Não. É porque às vezes a cauterização do pecado tem ainda mais dominado a mente da pessoa e o coração da pessoa.
Então esse diálogo que Jesus tem com Nicodemos em o Evangelho de João capítulo de número 3, que interessante, ele que fala depois que ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, lá no capítulo 14, né, de João, mas aqui no 3 ele está mostrando que as pessoas que nascem do Espírito Santo são levados pelo Espírito Santo. Não basta apenas o conhecimento da palavra, porque muitos têm conhecimento da palavra, mas não confessam os seus pecados diante de Deus. Muitos conhecem a palavra, mas nunca tiveram experiência com o Espírito Santo que iluminou e inspirou os escritores da palavra de Deus. Têm o conhecimento, decoram muito bem os versículos da Bíblia, mas nunca tiveram o conhecimento de fato com o Espírito Santo, que é um dos autores da palavra, com Jesus Cristo e com Deus Pai. Então essa pergunta, meus irmãos, é para que possamos pensar de fato, por que ultimamente nós não temos tido uma experiência profunda com o Espírito Santo? Porque muitas vezes nós estamos agindo como uma pessoa impenitente, não confessando mais os pecados, porque achamos que não há necessidade de confessar pecados. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos, porque uma pessoa que não confessa o seu pecado, não significa que ela é santa, não. Significa que ela está muito afastada de Deus de fato. Volto a dizer, eu quero ser enfático. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos neste mundo, mais nós vamos percebendo que nós somos podres diante de Deus tão perfeito e santo. É fato que a aproximação diante de Deus vai nos fazer ter nojo do pecado e vai nos fazer buscar mais santidade. Então, à medida que a gente vai se aproximando de Deus, nós vamos tendo nojo do pecado. A gente vai percebendo que o pecado não é bom. Nós vamos percebendo que essa natureza que nós temos, natureza pecaminosa, é contra Ele. Então nós vamos fazendo o quê? Buscando mais ao Senhor, mortificando da carne, mortificando os prazeres da carne, tudo aquilo que é prazer, que é contra Deus e a sua palavra. Mas, se nós não confessarmos o pecado, nós somos considerados pessoas impenitentes, aquelas que não confessam de fato as suas transgressões. Outra coisa que precisamos entender, slide 4 aí, meu querido, pode colocar o slide 4 aí. Os impenitentes, o que a Bíblia vai falar sobre os impenitentes? Primeiro, a Bíblia vai falar que elas não pertencem à família de Deus. Vamos abrir aí as Escrituras Sagradas. Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso de número 19. Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 19. Tem como os meninos colocarem aí no monitor? 1 João, tem não? Está sem internet para isso, né? Então eu vou ler aqui, pode ficar tranquilo. Eu vou ler aqui, primeira carta de João, capítulo de número 2, verso de número 19. Olha só o que o apóstolo João escreve em sua carta, porque nós temos o Evangelho de João e a carta de João. Capítulo 2, verso de número 19, está escrito o seguinte, falando sobre aqueles que aceitaram o anticristo, que aceitaram o movimento do anticristo. Meus irmãos, entendam bem, só antes de lermos. Aceitar o anticristo não é de fato, às vezes, a gente confessar de boca. Mas, se nós aceitarmos as ideologias como o casamento tradicional é coisa do passado, não tem problema dois homens terem um sentimento homoafetivo, isso é um pensamento de anticristo. Pedofilia, não tem problema não, um adulto se relacionar com a criança. Aonde que a Bíblia, meus irmãos, incentiva um adulto a se relacionar com criança? Onde está escrito isso? Isso é aceitar o pensamento do anticristo. Os irmãos estão percebendo aqui que não é só o fator, precisa um dia o anticristo revelar quem ele é de fato, apesar que ainda se há muitas especulações, né? Quem é o anticristo? O anticristo é uma pessoa, é um político, é um religioso, é um sistema, é um governo, o que é? Enfim, mas a questão é que as ideologias do anticristo já permeiam no meio de nós. Então tudo que é contra Cristo e a palavra já é anticristo. Então percebam bem, que João está escrevendo em sua carta,
que falando sobre os anticristos, né, não apenas no singular, versículo 18 fala: filhinhos, é a última hora, vocês estão ouvindo sobre o anticristo, agora também há muitos anticristos que têm surgido, e hoje em dia o que mais tem nas redes sociais são anticristos, e a gente vê aí, está no meio político, econômico, no meio religioso, né? nas famílias. Então nós temos muito anticristos aí, não a própria pessoa de Cristo, mas várias pessoas que aceitam isso. Verso de número 19 fala: essas pessoas saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que o apóstolo João está dizendo em sua carta? Ele está trazendo de uma forma universal a respeito das igrejas, né, do convívio cristão, que chega um momento aqui quando ele está combatendo algumas diretrizes, algumas heresias da sua época. Ele está dizendo: olha, muitas pessoas que aceitaram o movimento anticristo, ou as ideologias do anticristo, saíram dentro da igreja. É como seitas e heresias. Como elas surgem? De uma má interpretação dos próprios textos bíblicos, de um texto isolado, de um entendimento errado das escrituras. Aí começa a surgir seitas, heresias, e aí vai. Então João está dizendo que muitos desses impenitentes, que não confessaram os seus pecados, e muitas vezes julgam a própria igreja porque condenam os pecados, são essas pessoas que saem do nosso meio. Então muitas vezes estavam na família de Deus, mas nunca pertenceram à família de Deus. Viviam no nosso meio, mas nunca aceitaram de fato as escrituras sagradas. Então, coisas que precisamos aí tomar o entendimento. Então, essas pessoas que são impenitentes, a Bíblia fala que eles nunca pertenceram à família de Deus. Tinham só Cristo como algo nominal, ou eram chamados cristãos, ou se acham cristãos, mas são apenas nominais. É como hoje em dia, meus irmãos, qualquer ator, qualquer cantor que não canta música evangélica, quando canta uma música evangélica, porque crê em Deus, já diz o quê? Isso é evangélico. Teve um dia que eu vi um meme, né? A minha esposa mostrou, uma senhora, coitada, ela falou assim: ó, a mulher perguntou: você é evangélica? Eu falei assim: eu sou evangélica, mas ela fala que é evangélica de outra religião. Eu não vou falar aqui porque eu não quero de forma nenhuma ofender, né, os demais, mas ela fala: eu sou da outra religião, é evangélico, mas de outra religião. Não é evangélico de fato, né? Então, existe essa confusão. Hoje, no palco, um cantor que faz apologia ao sexo, faz apologia a drogas, é o mesmo que usa o próprio palco para cantar um hino ao Senhor. Eu não entendo essas coisas. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado nos dias de hoje. Nem todo mundo, aí eu vou falar isso com maior infelicidade, nem todo mundo que está na igreja ou que vá na igreja são salvos. Isso eu falo de forma muito infeliz, né? Nem todo mundo que está no nosso meio, ou que convive no nosso meio, são de fato pessoas que confessaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Tem alguns que não são nem membros, mas de tanto congregar, a gente pensa que é membro. Quanto menos se espera, está onde? No meio de bebida, tomando as cachaças, e fala: oxe, fulano é da igreja. Ele participa, mas a pessoa que confessa Cristo Jesus de fato, ela sempre vai entender a necessidade de estar confessando seus pecados todos os dias. Então, muitas delas podem estar até no nosso meio, mas não fazem de fato parte da família de Deus. Viviam no nosso meio, tinham aparência de cristão, mas não eram de fato cristãos. Então nós temos que entender que isso tem no nosso meio. Vamos lá. O slide aí, meu jovem, o slide 4 ainda. Primeiro, os impenitentes não fazem parte da família de Deus. Segundo, essas pessoas não terão modificação no seu estado, ou são pessoas que não se converteram. São pessoas que continuam como eram antigamente. Pode tirar, meninos. Eles
eram perdidos e continuam perdidos, pois eles não creem no nome do unigênito Filho de Deus. Se vivem na igreja, meus irmãos, ao lado do povo de Deus, recebe apenas as bênçãos naturais, mas nunca tem a preocupação de fato de estar ou aceitar as Escrituras Sagradas como normativa para a sua vida. São pessoas que até mesmo recebem ensino da palavra do Senhor, mas elas só querem as bênçãos espirituais, só querem, qualquer coisa de Deus, mas não dependem e nem querem seguir os mandamentos das Santas Escrituras. Então tem muitos aí, os impenitentes são assim. Eles muitas vezes estão na igreja, querem as bênçãos do Senhor, mas não se comprometem com as coisas de Deus. São aquelas que aceitaram o convite de Faraó. Em Êxodo, eu não lembro qual o capítulo, mas teve um momento que Faraó chama Moisés e diz assim: Moisés, faça o seguinte, eu libero vocês da capital Egito, mas não saia das nossas terras, fique pertinho. É aquele que quer estar na igreja, mas não larga o mundo. Aceitou o convite de Faraó, saiu da escravidão da capital, mas vive nas redondezas da capital. É aqueles que participam do culto, ouvem a palavra no culto, querem as bênçãos espirituais, estão no entorno, mas não querem se comprometer de fato com o Evangelho de Cristo. Às vezes tem vergonha, tem receio, acha que a Bíblia deve ser obedecida em partes. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, eu quero ler para os irmãos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, está escrito o seguinte, lá no primeiro capítulo de Timóteo, deixa eu ler aqui para os irmãos, já estamos quase encerrando. Eu peço até perdão aos irmãos que de forma bem breve, eu já estou pulando algumas coisas aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, no verso 19, Paulo escreve o seguinte a Timóteo, capítulo 1, verso 19. No versículo 18, que ele falou a Timóteo, ele está falando que deve combater, ficar firmado, ter o bom combate. Verso 19 fala, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Quem é, meus irmãos, Himeneu e Alexandre? Todos eles eram de Éfeso. Agora, meus irmãos, esses dois camaradas faziam parte da igreja primitiva, só que eram dois camaradas que assolavam profundamente a Paulo, e assolava a igreja, blasfemando contra o Espírito Santo. Tanto é que, no final da carta de 2 Timóteo, Paulo vai falar que Alexandre, o latoeiro, me causou o quê? Muitos males. Por quê? As blasfêmias que tanto Himeneu e Alexandre causavam dentro da igreja, não apenas, meus irmãos, eles gostavam da confusão dentro da igreja, como também incentivavam outras pessoas a criar confusão. Então o que Paulo está dizendo, que essas pessoas que são consideradas impenitentes, além de não ajudarem na igreja, trazem confusão para a igreja, e eram eternos blasfemadores. Então esses são aqueles que não modificaram o seu estado, ou seja, confessaram a Cristo Jesus, mas não tiveram mudança de vida, não tiveram mudança de comportamento. Meus irmãos, eu fico com muita dificuldade em entender uma pessoa que de fato confessa Jesus Cristo como Senhor ou Salvador, foi selado pelo Espírito Santo, mantém a mesma atitude com a pessoa do mundão mesmo. Isso na minha mente eu não consigo, é claro que a gente entende, mas é só expressão, às vezes não entra aqui. Uma pessoa que diz que confessa Jesus Cristo, porque quando o Espírito Santo de Deus vem e nos sela, quais são as atitudes de Cristo Jesus? São educados, são trabalhadores,
são servos humildes. São características de Cristo. Então, por quê? Quando eu confesso a Jesus, eu sou selado por Deus, pelo seu Espírito Santo, dizendo, aquela pessoa agora é de Jesus. Aí, por isso que a gente entende o que Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, fala ali no capítulo 2, que ele não é mais quem vive, quem está vivendo ele agora é quem? É Cristo, já não sou eu quem vivo. E se eu vivo, se Cristo vive em mim, esse viver que eu tenho na minha vida social, que eu vivo na carne, que ele fala, né? Essa minha vivência social, eu vivo na pessoa de Cristo Jesus. Ele está dizendo que as atitudes dele, como um cidadão comum de uma terra, de uma nação, ou seja, um cidadão humano, até a maneira dele viver não vive como Paulo, ele vive como Cristo. Aí vai outra pergunta para nós. Quem nós somos como cidadãos brasileiros? Porque se eu digo que confesso Jesus Cristo como Senhor Salvador, as minhas práticas já não são práticas de uma pessoa mundana, de uma pessoa que vive o prazer mundano, que vive pecando. Agora, a minha maneira de viver é a maneira de Cristo viver. Eu penso como Cristo, é claro que Cristo, além de ser 100% homem, ele é 100% Deus, mas estou dizendo assim, o exemplo que Cristo deixou na terra, ele precisa ser vivenciado. Era humilde, era servo, era uma pessoa que falava sempre do amor de Deus, o padrão de fala dele era um padrão de abençoar, de ensinar, era um padrão de realmente trazer a realidade do reino. As palavras dele, meu irmão, de Jesus Cristo, não suscitava briga, não suscitava a ira das pessoas, apesar que as pessoas ficavam iradas com ele, não é porque Jesus Cristo queria condená-los, é porque o que Jesus Cristo estava apresentando era contra os prazeres da carne. E essas pessoas que rejeitavam os ensinamentos para as pessoas se confessarem a Cristo ou a Deus, para abandonar o pecado, não estavam sendo aceitas por essas pessoas. É por isso que Jesus Cristo, meus irmãos, causou muita ira nos homens, porque os homens não queriam abandonar o pecado. E Jesus Cristo ensinava que precisávamos realmente confessar os nossos pecados. Então essas pessoas se diziam crentes, mas não modificaram a sua vida. Viviam na igreja como Emineu e Alexandre. Viviam na igreja de Éfeso. Participavam do corpo de Cristo, mas nunca quiseram mudar de atitude. Nunca quiseram abandonar de fato o seu estado de um homem do mundo para se tornar de fato um homem de Deus. E nunca se converteram a Cristo. Nunca quiseram de fato Cristo. Nunca quiseram compromisso com Cristo. Nunca quiseram anunciar de fato Cristo Jesus. Nunca quiseram obedecer às Escrituras Sagradas. Nunca quiseram nada. Só quiseram um nome e nada mais. E a pergunta para todos nós, tanto que nós estamos aqui e aqueles que estão em casa, que tipo de crente nós somos? Nominais ou de fato cristãos? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para todos nós. Coloca aí, meu querido, ainda o slide 4. Primeiro nós falamos que os penitentes, aqueles que não gostam, não querem confessar os seus pecados, além de não fazerem parte da família de Deus, são pessoas que não mudaram o seu estado, ou seja, mantêm-se ainda como homens totalmente depravados e pecadores, e nunca se converteram a Cristo. Terceiro, essas pessoas, elas continuarão eternamente perdidas. Entenda bem, obrigado meninos. Não é Deus, meus irmãos, se a gente olhar bem, que vai condenar o próprio homem. Nem foi a missão de Jesus Cristo ir vir neste mundo e trazer condenação para alguém. Mas as próprias atitudes que o homem tem o condena. As próprias ações do ser humano o traz condenação. Somos nós, meus irmãos, as nossas atitudes que muitas vezes nos trazem essa condenação. Então, a cada dia que a gente peca, a gente consolida a ação de Adão contra Deus, desobediência e pecado. Nós estamos consolidando as ações de Adão contra Deus, todas as vezes que praticamos o pecado ou rejeitamos Jesus Cristo. Meus irmãos, só uma pausazinha assim para a gente já terminar. Você já percebeu que muitas vezes nós rejeitamos Jesus Cristo sem a gente perceber? Quando nós não oramos, nós estamos rejeitando Deus.
Quando nós muitas vezes não lemos a palavra e meditamos, estamos rejeitando a pessoa de Deus. Quando nós mentimos, nós estamos rejeitando Deus. Quando nós somos maledicentes, nós estamos rejeitando a pessoa de Deus. E eu falo com Deus, eu falo da Trindade. Quando, meus irmãos, nós cobiçamos as coisas que não são nossas, nós estamos rejeitando Deus. Então não se rejeita a Deus apenas assim, nunca mais eu quero ouvir falar a Ele. Nas nossas atitudes cotidianas, muitas vezes estamos rejeitando a pessoa de Cristo na nossa vida. Porque nós somos o quê? Templos do quê? Do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, logo precisamos fazer o quê? As coisas de Deus também. Não estou dizendo aqui que a gente vai deixar largar nossa vida social e vão vir para a igreja, vão trancar a porta, não vamos ter mais contato. Não. Eu estou dizendo que todos os dias, muitas vezes, temos rejeitado a pessoa de Cristo Jesus na nossa vida. Quando a gente não ora, não lê a palavra, não medita, não pensa nele. Ou quando estamos praticando todo e qualquer tipo de pecado, estamos prostituindo o templo que pertence ao Espírito Santo. Nós não vamos para as esquinas vender o corpo para ganhar dinheiro. Mas nós temos que entender que se somos templo do Espírito Santo, e quando pecamos, estamos prostituindo o templo do Espírito Santo. E logo, se nós não confessarmos os nossos pecados, nós somos tidos também como impenitentes. Aqueles que não confessam os seus pecados. Então eles se perdem, as pessoas se perdem. Quinto slide. Qual é a punição para os penitentes? Coloca aí, meu jovem, aqui o próximo slide. Primeiro, essas pessoas, meus irmãos, vão experimentar a segunda morte. É claro que a Bíblia considera como um ponto de vista o pecado, e a penalidade do pecado é a morte. Ok, o salário do pecado é a morte, como Paulo escrevendo em Romanos capítulo 5, verso 12. O salário do pecado é a morte, ok. Então essa é a penalidade de quem vive pecando, ele recebe a morte. Mas temos que considerar, há 3 tipos de mortes. Nós temos a morte física, que é justamente aquela morte em que a alma se separa do corpo, né? Que quando a pessoa morre, fica ali só o corpo, né? O físico, a matéria, e o espírito volta para Deus, né? Tudo, a questão do corpo espiritual volta para Deus. Aí nós temos a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual justamente é a separação entre o homem e Deus. Então muitas pessoas podem estar vivendo nesse corpo físico, mas estão separados de Deus, estão mortos espiritualmente. Não têm comunicação com Deus, não têm vida com Deus, não confessaram Jesus Cristo como Salvador, estão vivos humanamente, mas nunca têm um contato com Deus, um relacionamento com Deus. Mas tem a outra terceira morte, que é a morte eterna. É quando o que acontece? Primeiramente, vamos esquecer a questão da voz de Jesus Cristo. Vamos aqui. Uma pessoa vive nessa terra, morre sem confessar Jesus Cristo como Salvador. Ela está morta espiritualmente falando. Vive no mundo, fisicamente, mas não tem relacionamento com Deus, não quer Deus, então está morto espiritualmente. Quando ele morre, o corpo físico morre, e ele não teve esse contato com Deus durante a vida humana, ele morreu. Se não confessou Jesus Cristo como Salvador, depois que ele morre fisicamente, aí nós chamamos da morte eterna. Essa pessoa não terá nenhuma possibilidade pós-morte de ter salvação. Não tem. Não tem, meus irmãos. Então a gente tira isso da cabeça. Não existe purgatório para resolver, ninguém vai poder orar por você quando morre, ninguém vai poder interceder por você, porque a carta aos Hebreus fala que depois da morte, segue-se o quê? Ao juízo. Ou a pessoa morreu com Cristo Jesus para esperar o dia da ressurreição, no dia da sua volta para a eterna salvação, ou morreu sem Jesus e já está condenado e ninguém mais pode interferir. Não tem arcanjo Miguel, não tem Gabriel, e eu quero aqui que os irmãos entendam, nem o próprio Deus vai intervir nisso, porque depois que morre fisicamente sem Jesus, está morto espiritualmente eternamente. Então essa condição, 6º slide aí, é a condição de uma pessoa que é eterna. Depois que morreu, já era. Sem Jesus, já era. Não tem volta.
Aí a gente olha para o rico e Lázaro, é uma parábola que Jesus usa, e a gente percebe, meus irmãos, que depois que a pessoa morta, ela fica consciente. Todos os textos bíblicos, quando fala que dorme no Senhor, é apenas um termo, para que a pessoa entenda que ela está aguardando no Senhor. Então o termo original não é que a pessoa dorme, tem um sono eterno, não. O sentido é que a pessoa aguarda, ela espera, ela está justamente em plena consciência, aguardando a volta de Jesus Cristo. A única coisa que é diferente é aqueles que morrerem em Cristo Jesus, os bons sentimentos eles permanecem. Ele não tem aflição, não tem angústia, não tem ansiedade, não tem problemas psicossomáticos, não tem problema psicológico, ele não tem depressão, não tem nada. Tudo que é de sentimento bom, mas bom mesmo, isso fica. E ele conscientemente. E aqueles que morreram sem Jesus Cristo vão para o lugar onde muitas vezes Jesus Cristo fala em parábola, é o lugar onde há choro e ranger de dente. Ali há sofrimento, a pessoa sofre. A alma e o espírito da pessoa está em sofrimento eterno, em angústia eterna. E não tem como se escapar dessa realidade. Então aqui, o texto, a doutrina que estamos falando sobre essa questão, sobre os penitentes. Os impenitentes, depois que morrem, sofrerão eternamente. E não achemos nós que o inferno é um sofrimento, é o último sofrimento. Tem um sofrimento que é ainda pior do que o inferno, que é o lago de fogo. Se você acha que o inferno é ruim, o lago de fogo vai ser pior. Por que o lago de fogo é pior? A Bíblia nos fala, pode ir para o 7º slide para a gente terminar, que essa justamente é a condição que nós chamamos de condição punitiva. Nós temos a condição de uma segunda morte. Os impenitentes, aqueles que não confessam Jesus Cristo, se morrerem fisicamente, eles não têm como voltar, eles já estão mortos eternamente, ou seja, não tem como mais se relacionar com Deus. A única coisa que vão sentir é a condenação eterna. Essas pessoas que são impenitentes, elas têm a condição eterna de um sofrimento, e tem justamente isso como algo punitivo na vida deles. Então os penitentes sofrerão eternamente. E essa está muito clara nas Escrituras Sagradas, quando nós falamos sobre Lázaro, o rico e Lázaro, Estava lá o rico no inferno, coitado, coitado não, algum motivo teve, Alguma razão teve, e foi, enfim, as próprias ações dele é quem mostrou isso. Estava lá querendo uma gotinha só de água, o sofrimento era muito grande. Então, a gente vê que essa condição é uma condição terrível. Mas em Apocalipse, eu quero terminar lendo Apocalipse, no capítulo de número 20, para a gente orar e despedir os irmãos, para que possamos ter a assembleia. Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 15, olha só o que está escrito. Eu vou ler do verso 11, fica melhor para a gente entender. Isso é João tendo a visão, passou o milênio, eu não vou entrar na questão aqui das posições milenistas, porque hoje, dentro da teologia sistemática, nós temos algumas posições tribulacionistas, que nós chamamos, que é pré-tribulacionismo, que quando Jesus Cristo volta antes da grande tribulação. Temos o pensamento mesotribulacionista, que Jesus vai voltar durante a grande tribulação. Nós temos o pensamento pós-tribulacionista, que Jesus volta após a grande tribulação. E temos o amilenismo, já está corroborando com o pensamento milenista. Mas eu não quero entrar nessa questão não, porque para mim é muito claro essa questão. Esteja preparado, se Jesus vier antes, esteja preparado. Se vier durante a grande tribulação, esteja preparado. Se Jesus vier depois, esteja preparado. A questão aqui, que nós não temos o poder de dizer quando Jesus vem, uma coisa é certa: esteja preparado para qualquer momento de Jesus Cristo voltar. Ponto final. Para mim isso aqui é muito tranquilo, é muito esclarecedor. Mas vamos lá. João tem a visão de tudo. Agora chega a visão do juízo final. É o momento derradeiro, é o momento final da história da humanidade, de todas as questões humanas, das ações humanas. Aí ele tem a visão do juízo.
Aí João escreve, verso 11, capítulo 20, viu um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, cuja presença fugiram a terra e o céu, ou seja, a presença de Deus foi tão grande que tudo, parece que tudo sumiu, né? Aí João vai explicar no capítulo de número 21, ou seja, a velha terra já não existe, o céu antigo já não existe, mas ele já começa a colocar aqui, ele fala aqui no verso 12, eu vi os mortos, os grandes e pequenos, ou seja, gente de alta patente ou pequena patente, gente riquíssima e gente pobrérrima, postos em pé diante do trono, então todos estaremos diante dele, tá, meus irmãos? Então se abriram os livros, aí o negócio pegou feio aqui, aí quando Jesus abre os livros aqui, aí é nessa hora que começa a me arrepiar, um bom sentido, meu irmão, olha, o dia que esse livro for aberto vai ser maravilhoso, ele fala aqui, então se abriram os livros, ele abriu ainda outro livro, que é o livro da vida, então o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, então Deus tem anotado tudo, tá, meus irmãos, ninguém escapa, eu vou dar um jeitinho, eu vou me esconder de Deus, não esqueçamos de Salmo 139, deu mal aos seus mortos que nele estavam, verso 13, a morte e o além entregaram os mortos, que neles havia, eu fico pensando, meu Deus do céu, quanta gente vai sair do mar nesse dia, né? Pensa o pavor, gente do mar, gente do lago, da terra e tudo quanto é lugar, e foram julgados um por um, nesse dia Deus não vai ter pressa de nada, só que aqui não são apenas os mais de 7 bilhões de habitantes no mundo contemporâneo, no mundo atual, são todos os habitantes que viveram também antes de Cristo, então observe bem, Deus nesse dia não vai ter pressa nenhuma, a pressa que a gente tem, ninguém vai ter pressa nesse dia, verso 13, então, olha só, e foram julgados um por um, verso final, segunda só, 14, então a morte e o inferno foram lançados para onde? Dentro do lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi, os impenitentes estão nesse meio, achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem mais vai ser lançado aqui? Capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, então vocês tomam muito cuidado, eu não creio em nada, ateu também vai para o inferno, tá? Aos abomináveis, quem são os abomináveis aqui? São todos aqueles que mudaram a forma humana. Então, meus irmãos, por quê? Mudaram o seu jeito, mudaram a sua forma humana. É gente querendo trocar de comportamento. Então, percebe bem. Aos assassinos, e os assassinos aqui não são aqueles apenas que mataram o corpo físico. Primeira carta de João fala que quem odeia o seu irmão é assassino. Esse também entra aqui na lista, tá, meus irmãos? Então a gente toma muito cuidado. Tô odiando. Perdoe que é melhor que vá para o céu. Aos impuros, aos feiticeiros. Os feiticeiros aqui não são apenas aqueles que fazem magia negra, mas a Bíblia fala que a desobediência é comparada ao espírito de feitiçaria, ou pecado de feitiçaria. A idolatria, melhor dizendo, obrigado, irmão. Aos idólatras, quem são esses? O que adora imagem? Se você adorar qualquer coisa além de Deus, é idólatra. Você pode ser considerado evangélico, mas se idolatra o filho, idolatra o pai, está também na listinha. E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E quem é essa segunda morte? O lago de fogo que Deus preparou para ser colocado ali os anjos caídos, Satanás, a morte, seus demônios e todos aqueles que não foram achados no livro da vida. É para a gente refletir. Então esse é a ação punitiva de Deus para todos aqueles que são chamados de impenitentes. Volto a dizer, quem são os impenitentes? São todos aqueles que não confessam os seus pecados. Então, meus irmãos, não é à toa que quando a palavra do Senhor diz que temos que confessar os nossos pecados, e não apenas confessá-los, mas
abandoná-los. E precisamos refletir sobre essa realidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, vamos confessar os nossos pecados e abandoná-los. Então está aí a notícia boa para a gente. Confessar, deixar para alcançar a misericórdia, como bem escreveu Salomão em seu livro poético chamado Provérbios. Amém, meus irmãos? Vamos pôr em pé, vamos orar, terminando este momento de doutrina.